Cadê o povo avivado aqui? Eu creio que alguns, posso falar como profeta, alguns daqui a 9 meses vão ter um resultado. Daqui a 9 meses vai chegar presente em casa lá. Amém? Amém? Apóstolo, vamos aumentar o berçário, comprar mais berço, que esses encontros assim sempre vêm com novidades, né? Eu creio que Deus coloca mais unção na liga. Amém? Que alegria estar aqui nessa família, faço parte dessa família. E toda vez que o apóstolo me dá a honra de estar aqui, né, com temor e tremor, que vem a responsabilidade, isso nos alegra. É uma pessoa que eu amo, um casal que nós caminhamos juntos, e nós temos o prazer de sempre estar aqui, abro mão de tudo para estar aqui. Eu estando aqui, nos alegra. Como o apóstolo estava falando, eu até tenho uma palavra, apóstolo, Deus me deu em Portugal, lá no Volney. Nós chegamos em Portugal e estava um período muito difícil. E só se falava em crise. Não foi na época do início do euro. Mas eu quero que vocês tomem essa palavra para vocês. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Amém? Quem está em Cristo não está em crise. Amém, irmãos? Como diz a palavra, no mundo tereis, mas tende. Quem falou? Então fala para o teu irmão, não estamos em crise. Estamos em Cristo. Amém? Pode estar o mundo aí fora, e eu estava até falando com o apóstolo ali, ficam falando em crise. Na sexta-feira, eu estava saindo da... Não foi que dia do casal? Sexta-feira, não foi? Eu estava saindo da igreja e não tinha vaga para os restaurantes. Então não está em crise. Peguei engarrafamento quase 11 horas da noite. Todo mundo na rua. Se os ímpios não estão achando, não estão vivendo em crise, nós vamos estar? Então repreenda, fala assim, crise, eu não tenho um acordo contigo. Você não entra lá em casa. Amém? Lá na tua casa a crise não entra não. Vai entrar o carro novo, a geladeira. Amém, irmão? E nós temos que aprender, quantos aqui verdadeiramente são cristãos? E o cristão, ele passa pelo seu deserto. É no deserto que nos dá crescimento. E eu profetizo, no deserto você vai prosperar. Amém? No deserto você vai prosperar. Pode tomar posse dessa palavra, em nome de Jesus. E quero agradecer ao apóstolo por essa bênção de estar aqui hoje. E de ter levado um casal, né? Mandei uns... pessoal lá de outro país, que chama-se Bahia. Tem algum baiano aqui? Ih, irmão, deu ruim, hein? Amém. Aí eu peguei um pessoal desse país chamado Bahia, aí mandei para lá um casal de baiano, foi uma bênção, eles falaram muito bem, ficaram muito felizes com vocês, né? Mesmo eles sendo de outro país, mas eles ficaram, né? Eu falo com autoridade que eu sou soteropolitano. Você sabe o que é isso? Né? Sou soteropolitano. Então, quem nasceu em Salvador, né? E Deus já me abençoou. Eu nasci no lugar do Salvador. Amém? E a Bahia é de um santo só. Não é Bahia de todos os santos. É Bahia de um santo só. E nós estamos falando de família. Eu pregando na Bahia, apóstolo, lá tinha uma frase que dizia assim, mãe faz, pai cria e caatinga mata. Né? É caatinga mesmo, não sei se me fugiu o nome. Caatinga é o bope de lá. E tinha essa frase. E eles achavam isso normal. Era escrito no carro. Mãe faz, pai cria e caatinga mata. Aí eu falei,
repreenda isso aqui que está arrebentando com teus filhos. Como é que vocês aceitam? E o pessoal falava isso tranquilo, apóstolo. E graças a Deus isso quebrou as orações, fez com que o governo tirasse isso, né? Você imagina, vocês criaram um filho para a morte, né? Vocês criaram filho para a vida e abundância. E muitos desses que morriam chamavam-se Jeremias, Davi, Samuel, Daniel. Amém? E eu falei para os crentes, vigia, que isso é uma palavra profética, você tem poder na tua palavra. Né? Como hoje nós estamos falando de restaurando o altar da família, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Samuel. E eu quero compartilhar com você um texto. Eu vou pular para que a gente ganhe tempo e eu consiga pregar tudo que eu tenho que pregar hoje. Amém, irmãos? Porque às vezes nós não entendemos, mas a brecha está dentro da nossa casa. Amém? A brecha está dentro do nosso lar. Mesmo nós sendo cristão como nós somos, às vezes nós deixamos coisas que passam sem perceber. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite, que Ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui com um propósito. Você aí atrás está me ouvindo? Amém? Então, o que Deus trouxe é continuidade. Eu só quero ser um instrumento, a cereja do bolo do que vocês receberam lá nesse final de semana. E eu quero estar no mesmo espírito. Amém? Não sei nada que foi pregado, né, que nem deu tempo de eu conversar com o apóstolo. Mas eu creio que Deus vai me usar aqui para complementar, né, aquilo que precisa para que você possa sair daqui completo na bênção que Deus liberou para vocês esse final de semana. E para você que veio aqui hoje, independente de ter participado ou não, Deus também vai falar contigo. Porque Ele não te trouxe, Ele não tirou você do teu descanso. Você podia estar vendo o jogo do Brasil, né? Amém ou não? E gol da Alemanha. Né? Mas Ele te trouxe aqui hoje para você ouvir uma palavra do trono. Amém? No livro do profeta Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 20, eu quero ler esse texto com vocês. Eu vou pular algumas coisas para nós ganharmos tempo. 1 Samuel 18, 20. Podemos? Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Amém ou não? Repete comigo. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Repete comigo. Amava a Davi. Mical amava a Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Quando chegaram para Saul para falar que a filha dele tinha um carinho, tinha um amor muito grande por Davi, isso gerou no coração, porque Saul tentava contra o Davi. Mas Davi, que era homem segundo o coração de Deus, Davi, que era um homem que era conhecedor da palavra, Davi, que era um adorador, amém? Davi, que deu demonstração de força, né? De valentia, de determinação. A brecha de Davi estava dentro de casa. E eu vou mostrar para você a luz da palavra. Às vezes a nossa brecha está dentro da nossa casa. A gente tem que parar para conferir as coisas dentro da nossa casa, onde nós estamos errando. Uma vez, apóstolo, a minha esposa, muito sábia, ela fez uma coisa que, num primeiro momento, aquilo me chamou a atenção, que para mim era algo que não tinha nada a ver. Amém? E hoje, irmãos, eu quero até passar para vocês. Hoje a gente não faz mais libertação de Zé Pilintra, de Pombagira, né? Hoje não precisa mais, hoje não se faz isso não. Hoje, o espírito que a gente tem que repreender e botar a mão para sair não tem nada a ver, o que tem, todo mundo faz, é só o Senhor que fala isso. É os demônios de hoje. Esse demônio já passou lá na sua casa? Hã? Manda ele embora. Não tem nada a ver. Todo mundo faz. É o demônio de hoje, irmão. O senhor é careta.
Né? Já ouvimos isso como pais? A gente tem que repreender esse espírito. Ele tem que sair da nossa casa. E hoje foi até bom, eu estava vindo para cá, e na quinta-feira uma mãe me procurou e falou assim: apóstolo, minhas filhas, adolescentes, não são aborrecentes não, são adolescentes, elas estão muito rebeldes, estão em dificuldade, e já está gerando no coração dela de nem vir para a igreja. E elas estão com esses negócios de filme japonês, aquelas coisas japonesas, elas estão envolvidas. Eu falei: mãe, o que está acontecendo com essas meninas? A apóstola agora só quer saber de WhatsApp. Agora, aí eu falei: mãe, faça uma coisa. Se elas derem um motivo, corta isso. Mas não corta para uma semana, não. Corta por um bom tempo. Nós fizemos isso com uma das filhas dos pastores nossos e deu resultado. Eu falei: tira delas o celular. Porque você já viu adolescente ficar na madrugada? Eles não dormem. Aí de manhã, não rende na escola, não rende em casa, malcriação, né? Porque ela está vivendo dentro de um quadrado. Às vezes, irmãos, os ídolos do lar estão dentro da nossa casa. E ela fez isso, ela falou, chegou na sexta-feira, apóstolo, ela falou que aconteceu um lance, ela falou: não, é muita coincidência. Aí depois, a filha passou e empurrou ela. Ela falou: opa. Aí veio, o que o apóstolo falou é o que eu precisava. Aí foi, tirou das duas filhas. Uma tem 12, a outra deve ter uns 13 para 14. Tem isso tudo. Ela tirou. Ela falou: apóstolo, eu já sentia diferença no outro dia. Porque eu falava assim: vai na padaria. Era uma briga, respondia. E de manhã eu falei: quem vai comprar o pão? Eu vou, mãe. Aí ela esqueceu de comprar um negócio, ela falou: não, eu vou. Ela sentiu, parece que ela tirou, ela falou, parece que é tirado um peso de dentro da casa dela. Um peso. Porque umas meninas de 12 anos, apóstolo, direto. Eu estou falando para você de experiência. Eu ministrando num congresso para adolescentes e jovens, e Deus me deu aquelas direções que às vezes Ele dá no meio de um evento. Eu falei assim: ó, a partir desse evento nós vamos fazer um jejum. Oh, amém! Glória a Deus! Tudo bem, apóstolo, estava com uma espiritualidade tremenda. Nós vamos fazer um jejum, né? Aí eu falei: e esse jejum é de internet. Não, apóstolo, internet não, não, pelo amor de Deus. Aí começou a libertação. Quantos estão entendendo, irmãos? E voltando a falar da minha esposa, nós tínhamos aquela mania de cada um sentar. Ela falou: ó, a partir do dia tal, de amanhã, nós vamos comer todo mundo sentado na mesa. Porque a gente saía aquela mania, né? Pegava o prato, vou ver o jornal, né? Não ver novela aqui lá em casa, graças a Deus, a Rede Globo, aquela genérica, tem uma que é genérica aí, qual é o nome? Tem a Rede Globo e tem a outra que é genérica, não sei o nome, acho que é Record, né? Tem a que é original e tem a genérica, né? A Record é uma genérica da Globo, tá? Não vai pensando que tem diferença não, que é tudo farinha no mesmo saco, né? Eu nunca vi Moisés andar na Babilônia, que é uma mistura, irmão, de novela. Hoje é Babilônia e os 10 mandamentos, que é, eu digo que é Moisés na Babilônia. Eles estão dando mais ênfase aos casal gay, ao macumbeiro, ao feiticeiro, do que a palavra que está escrito ali. Graças a Deus eu não vejo, porque não tem tempo para ver. Como diz o nosso presbítero Brasil, não dá tempo nem para ver novela. Então, a gente tinha essa mania de, na hora do almoço, ou da janta, que a gente estava em casa, cada um sentava de um lado. Aí ficava vendo televisão, ia para a sala. E ela falou: a partir de agora nós vamos comer junto na mesa.
Isso tem sido uma bênção. Agora não, né? Agora para mim até está melhor, né? Que eu estou casando, 2 filhos, foi até bom, deixa eu chegar aqui. Já vou dar no altar aqui, apóstolo. Amém? Casamento da Aline, né? Já está com vocês aí. Já caso um filho agora em julho e o outro em agosto. Mas eu ainda estou namorando, irmão. 30 anos de namoro e agora nós vamos tentar Isaac. Amém? Vamos tentar Isaac. Porque o que sobrou lá em casa é só o Ralph, que é o cachorro. Né? Então não pode ficar cachorro, não pode ser meu herdeiro. Né, não pode ser o servo Eliezer. Eu não tenho Eliezer, mas eu tenho o Ralph. Amém. Glória a Deus. Então voltamos aqui ao texto. Davi, ele tinha uma brecha muito grande. Que às vezes nós temos essa brecha dentro de casa. Porque a gente fala tão bem de Davi, não fala, irmãos? Falamos assim que Davi era um espelho. Mas eu vou mostrar para você, à luz da palavra, que Davi, ele não foi sacerdote na sua casa. E já começou aqui. Não foi depois que os filhos deles nasceram, não. Davi já deu um mau exemplo, que o altar dele, o altar de Davi tinha brecha. Eu quero pedir para você nessa noite, você vai refletir aonde o seu altar tem brecha. Amém? Então você leu comigo que Mical amava Davi. Amém ou não? Agora vamos pular um pouquinho, vamos lá para o versículo 28. De apóstolo, posso tirar? Depois que a gente passa, eu estou na andropausa. 1 Samuel, versículo 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, a filha de Saul, o que ela fazia? Amava Davi. Você já viu quantos pregadores que criticou essa mulher? Hein? Você já viu? Já meteram o pau, mas Mical. Irmãos, o problema de uma mulher, às vezes, é um marido. É um sacerdote. Se o sacerdote não tomar a posição de sacerdote, às vezes a casa pode cair. E foi o caso de Davi. Ele não se posicionou como sacerdote. Amém? Ele não se posicionou. E eu quero mostrar para você aonde que foi o erro de Davi. Vamos lá. Continua, 28, 29, né? Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva o quê? Mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome se tornou muito estimado. Amém? Então, Davi, fora da casa dele, ele era bem-sucedido. Fora do ambiente familiar, ele tinha êxito, era alguém reconhecido, alguém que tinha um valor, mas vamos olhar como é que estava a casa de Davi. Porque não adianta ele ser reconhecido pelos filisteus, não adianta ele ser reconhecido pelos inimigos externos. Eu posso ouvir amém? Mas e o interno? Porque muitas vezes lá fora, não mexe esse cara não. Mas temos os nossos inimigos internos que nós temos que vencer. Amém? E eu vou mostrar para você que você nunca mais vai esquecer dessa palavra e você vai procurar dentro da sua casa. Onde estão os seus inimigos? Amém? Vamos lá. Versículo 12. Perdão, vou voltar do 8, 19, 8. 19, 8. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, feriu com grande derrota. Amém? Fugiram diante dele. E o espírito maligno da parte do Senhor tornou-se sobre Saul. Estava este assentado em sua casa, e tinha à mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele
se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou um mensageiro à casa de Davi. Repete comigo. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou um mensageiro à casa de Davi. Fala comigo. A casa de Davi. Aonde foi o mensageiro? Amém. Que o vigiasse para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi. Por quem? Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã será morto. Vou fazer mais uma pergunta. Quem salvou a vida de Davi? Amém? Aquela que todos falam mal dela. Amém, irmãos? Depois eu vou trazer para você isso aqui. Então, Mical desceu, Davi. Quem desceu, Davi? Por uma. E ele se foi. Fugiu e escapou. Mical tomou uma quê? Na sua versão está estátua, a outra está escrito ídolo do lar. Amém? Então frisa para mim isso aí. Ídolo do lar. E o deitou aonde? Na cama. E pôs-lhe a cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado o mensageiro que trouxe Davi, ela disse, Davi está doente. Então o que ela fez para o mensageiro? O que ela fez? Mentiu. Amém? Ela disse que o seu marido, Davi, estava doente. Posso prosseguir? Então Saul mandou o mensageiro que viesse a Davi, ordenando-lhes, trazei-nos mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o quê? Repete comigo. Ídolo do lar ou uma estátua. Amém? E o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical, por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical, porque ele me disse, deixe-me ir, senão eu te mato. Amém? Irmãos, vamos entender algumas coisas aqui dentro desse texto, até para você ver que às vezes a brecha está dentro da nossa casa. Davi tinha uma mulher que ela fazia o quê? Qual era o sentimento que ela norteava por Davi, expressava por Davi? Amor. Amor mentiroso ou amor sincero? Por que amor sincero? Porque qual mulher que coloca a sua vida em risco diante de um homem? Qual mulher? Isso aqui é até a mensagem para o Congresso de Mulheres. Amém? Qual a mulher que coloca a sua vida, diz assim, eu vou morrer por você? Hã? Não? Balança a perna não, apóstolo. Qual a mulher que diz, eu morro por sua causa? Mas Mical fez. Apóstolo, por que ela morreria? Irmãos, você imagina, mesmo ela sendo uma princesa, filho do rei, ela jamais poderia mentir. Porque quem mentisse para o rei, o que aconteceria? Qual era o decreto para quem mentisse para o rei? Morte. Não tinha outra conversa, apóstola. Então, ela sabia que se o pai dela, quando chamasse, ela fosse falar, tanto que o pai sabia que ela enganou, que o pai disse o quê? Por que me enganaste? Por que você mentiu para mim? Então, ela já sabia que tinha um decreto de morte já apontado para ela, mas mesmo assim, ela foi em defesa do homem que ela amava. Quantos estão entendendo, irmãos? Porque muitos só lembram de Mical quando ela critica Davi, né?
quando ele entra com a arca, porque todo mundo só pega essa parte. Quando ela entra com a arca e ela libera aquela palavra, né? Que Davi estava diante, adorando. E ela faz aquela crítica, mas aquela crítica que estava fazendo era de uma mulher magoada, uma mulher sofrida, que estava vendo Davi. E ela olhou para Davi, poxa, você, diante de Deus aí, tu é uma bênção. Tu está adorando, mas e eu? Amém? Ela expressou um sentimento, tanto que, infelizmente, a partir dali acaba. Porque aquela mulher entrou num processo de degradação. Ela entrou num processo de sofrimento. De alguém que ela... Irmãos, e quando a Bíblia coloca algo duas vezes, é que quer falar com a gente. A Bíblia está escrita aqui duas vezes. Mical amava Davi. Eu fiz questão que você lesse para você pudesse entender o que Deus está falando. Então aquela mulher amava tremendamente Davi. Tanto que ela amava que ela podia ter perdido a sua vida por causa dele. Mas qual era o erro do Davi? E qual foi o erro de Davi, apóstolo? Ele tinha um ídolo dentro do lar. Amém? Só vou fazer uma pergunta. Davi conhecia a palavra? Irmãos, qual era a primeira coisa que Davi tinha que ter feito quando ele chegou ou quando ele tivesse casado? Tirado o ídolo. Falou, mulher, olha só, eu não quero isso dentro da minha casa. Eu não quero. Vamos tirar, olha só, vamos restaurar a nossa casa. Vamos restaurar o nosso altar. E outra coisa, que às vezes a Bíblia nos fala, às vezes com singeleza, né? Ela nos fala, tem coisa que é revelação, tanto que a palavra é uma palavra revelada. Se você lê a Bíblia sem revelação, você lê um livro. Mas se você pedir a revelação do Espírito, é Deus falando com você. Amém? Então, a Bíblia diz que era do tamanho de um homem. Tanto que aquele ídolo entrou para substituir quem? Substituir Davi. Não era algo pequeno, apóstolo, que a mulher escondeu. Tem coisa que a mulher esconde dentro de casa que a gente não acha. Dinheiro, então, de mulher é igual perna de cobra. Falei alguma coisa que é mentira? Qual o marido que acha com facilidade o dinheiro da sua esposa? Levanta a mão aqui se tem um aqui. Só tem um. Olha o censo aqui, né? É igual perna de cobra. Ele... Né, irmão? E outra coisa, sempre ela fala, não, pode me dar que eu estou precisando. Né? Não é só lá em casa não, irmãos. Mulher é igual Coca-Cola. É o mesmo sentimento, é a mesma coisa. Elas gostam de um cartão de crédito, gostam de um carinho, gostam de ser lembrada nas datas importantes. Né? Como eu falo, eu tenho uma namorada há 30 anos. Amém, irmão? E que ela seja sua eterna namorada. Amém? Então, não muda. E ela tinha um ídolo que não era algo assim. Poxa, ela escondeu que ninguém viu. Igual a Raquel. Não, era algo, vamos imaginar aqui, que Davi fosse do meu tamanho. É ídolo pequeno? Era algo que Davi não estava vendo? E aonde estava? Dentro da casa dele. Tu imagina, irmão? Apóstolo, Davi chegava, vou tomar café, né? Vou comer com a minha esposa e olhando aquele ídolo lá. Dentro da casa dele. E ele, como conhecedor da palavra, como adorador, amém, irmãos? Servo de um único Deus. Por que ele não repreendeu a esposa dele? Por que ele não discipulou a esposa dele? Por que ele não orientou a esposa dele? Apóstolo, mas você não sabe a mulher que tem em casa. Irmãos, não saia e nunca esqueça a sua posição de sacerdote. Ela pode falar o que for. Mas se você está na igreja e você é o sacerdote do teu lar, assuma a sua posição de sacerdote. Porque só acontece comigo lá, apóstolo. Tem um tal de transferência. Aqui não tem, não. Tudo fala com a tua mãe que ela resolve. Não, qualquer coisa, fala com a tua mãe que ela resolve. Aí tu vai pedir isso, fala com a tua mãe que ela resolve.
Isso acontece só lá em Santa Cruz da Serra. Aqui não tem não, né? Na Bahia, né? Só na Bahia. Cadê a posição do sacerdote? Opa! Tem coisas que eu não me meto da minha esposa. Né? Eu não quero saber, tem coisas que é só com ela. Mas tem coisas, irmãos, que é comigo. Ainda mais a parte espiritual. Amém? A parte espiritual, quem ensina sou eu. Ah, mas ela está cansada. Vai para a igreja. Se fosse para o baile, para o shopping, ela ia. Às vezes a mãe, né, irmão? Não é o que acontece aqui não, né? Aí quer passar a mão na cabeça. Exemplo, meus filhos sempre estudaram de manhã. E às vezes, irmãos, antes, quando eu não era tempo integral na igreja, trabalhava circularmente, e às vezes eu ficava atendendo até às 2 da manhã. E de manhã meus filhos tinham que ir para a escola. Quantas das vezes eles dormiram no banco da igreja? Eu nunca deixei eles faltarem. E também nunca deixei de dizer assim, ó, vocês têm que estar na igreja domingo de manhã comigo. Vocês têm que me acompanhar. Se agora cada um quiser tomar o seu caminho, amém. Já são de maiores. Mas enquanto você estiver comendo o pão que eu dou, você tem que comer o pão completo. É o pão físico e o pão espiritual. Não vai só comer o pãozinho, roupinha lavada e vai correr para o mundo. Não, você tem que ficar dentro de casa. E vamos comigo para a igreja. Ah, apóstolo, não é por força e violência. Olha só, irmãos. Enquanto tiver menor de idade, amém? Está comigo. Depois que completou, então, irmão, siga seu caminho por completo. Vocês estão entendendo, irmão? Porque às vezes, irmãos, o culpado somos nós. As brechas estão dentro da nossa casa. O que diz a palavra? Ensina o menino para que mais tarde se desvie. Amém? Então, irmãos, enquanto eu estiver ensinando a ele o que é certo, ele só quer o que é bom para ele? Né? Ah, não, é o que eu gosto de estar. Aí não vou para o baile, vou ficar na casa de colega. Opa, reveja isso. Reveja quais são as amizades dos seus filhos. Com quem tem andando. Pai, mãe, policia. Cadê a senha? Ah, não, a senha. Irmãos, olha só. Se você tiver, quem paga a conta, manda. Amém? Quem paga a conta, me dá a senha. Ah, mas me dá a senha. Por que eu não posso ter acesso ao que você tem? Quando está comendo meu pãozinho, está a roupinha lavada, irmão, quem manda somos nós. Nós não podemos deixar que o ídolo do lar comece a crescer. Por que o filho tem senha escondida? Por que eu não posso ter acesso à senha do meu filho? Quando está doente, não tem problema, né? Ô pai, ô mãe, não me abandona, eu vou morrer. Não é isso, irmão? Aí na hora que você quer o escondido, o oculto, não, isso aqui não, isso é meu, pai. Vai de respeitar, olha só, enquanto estiver dentro da minha casa e ainda for menor, é comigo. É comigo. Enquanto for, tiver dentro, ah, mas apóstolo, mas já está com 20 anos. Ah, mas está dentro da tua casa, quem manda é você. Quem manda é você. Quer assumir responsabilidade? Então assuma de vez, vai embora. Sabe qual foi o problema de Eli, irmãos? Ele passou a mão na cabeça de marmanjo. Isso custou o ministério dele. Amém? Se tiver dentro da tua casa, pode estar com 30. Ô, meu irmão, assume. Se não quiser, quem manda sou eu. Está na casa de papai e de mamãe, tem que se sujeitar a papai e mamãe. O que é o conforto que papai e mamãe pode dar? Porque não paga a conta de luz, não paga a conta de água, roupinha lavada, não gasta um sabão. Né? Não sabe o que é comidinha na hora certa, ainda liga, vou almoçar em casa. Às vezes tem mais mordomia do que o pai, do que a mãe. Amém, irmão? Quantas vezes que o próprio pai se priva, a mãe se priva, vou deixar para ele. Aí eu fico sem.
Vocês estão entendendo, irmão? Deus está falando aqui, mudou tudo, mudou tudo. Que eu ia pregar, Deus está mudando. Isso são os ídolos do lar, irmãos. O altar está restaurado. E se você está aí, essa palavra, obedeça a pai e mãe. Quer viver muito? Cadê os jovens, os adolescentes aqui? Quer viver muito? Obedeça a pai e mãe. Vai prolongar seus dias na terra. Obedeça a pai e mãe. Você não tem, irmãos, se você está sujeito, no quartel, eu não tenho querer. Alguém serve lá? Você já viu, apóstolo, alguém chegar para o sargento? Ô, sargento, chega aí. Tem que entrar o quê? No quartel, né? Você está lá. Sim, senhor. Não, senhor. Até para o cabo, irmão. Até para o cabo, que é o último, é a ponta. Você tem que chegar, não pode chegar. Cabo. Se lá fora você respeita, por que dentro de casa você não respeita? No trabalho é uma bênção. Obedece o chefe, sabe por quê? Porque fica com medo de ser mandado embora. Não, mas o chefe, não vou perder meu emprego. Também pode perder a mordomia da casa. Se desobedece dentro de casa, perde a mordomia da casa. Do emprego tem medo. No quartel também. Agora em casa é bagunça? Em casa é bagunça? Irmão, nós temos que aprender que o nosso lar precisa ser restaurado. Às vezes esse ídolo do lar que está falando aqui, está dentro da tua casa. Esse ídolo está lá e você está alimentando ele. E Davi não era qualquer um, não, irmãos. Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus, conhecedor da palavra. Os maiores salmos, a maior quantidade de salmos foram escritos por Davi. Não está falando de ninguém que não tinha uma representatividade. E detalhe, por causa dessa negligência aqui, Davi paga caro mais tarde. Até porque, irmãos, nosso Deus gosta de ídolos. Por que Davi não corrigiu sua esposa? Por que Davi não restaurou o altar da sua casa? Opa, irmãos, não era nem para ele perguntar nada, apóstolo, o que era para fazer? Chuta. Apesar que não pode chutar, né? Mas naquela época podia, quebrava aquilo tudo lá. Epa, isso aqui eu não quero na minha. Isso aqui não é enfeite, não. Eu não quero. Mas isso aqui, Davi, é um arranjo novo que eu botei. Esse aqui eu quebro. Irmãos, vocês têm uma ideia como é que isso é tremendo? Eu tinha lá em casa, e uma vez eu vi um demônio dentro da minha casa. Depois, logo do início da minha conversão, eu tinha ganho da minha irmã esse que tem um bigodinho, que fica cantando, dançando na chuva. Qual é o nome dele? Charlie Chaplin. Eu tinha um Charlie Chaplin encostado num poste com um bonezinho que eu ganhei de presente. E um dia, depois da minha conversão, eu entrando na minha casa, eu vi aquilo lá. Fico até arrepiado quando eu lembro disso. E era um quadro lindo, em vidro. E eu bati o olho naquilo, eu falei, tem coisa aqui. Aí subi e falei com a minha esposa, quebra aquele quadro que está ali. Não vai quebrar quadro sem direção não, tá, irmão? Faz aquilo que Deus falar. Apóstolo, mudou o clima na minha casa. Um quadro simples, não foi minha esposa que comprou, nós ganhamos da minha irmã. Eu creio também que minha irmã não sabia. Mas aquilo ali era algo consagrado e estava dentro da minha casa. Zé Pilintra. Simples, com um bonezinho, assim, debaixo do, como aquele dançando na chuva. Eu nunca esqueço isso. Às vezes, irmãos, são brechas que estão dentro da nossa casa e a gente não consegue administrar. Às vezes é o nosso relacionamento. Como você tem tratado a sua esposa? Esposa, como você tem tratado o seu marido? Que eu falo muito isso, eu posso falar com liberdade. A cama
né? E o apóstolo profetizou aqui uma cama nova, não foi, apóstolo? Eu profetizo aquela king, aquela Absolute da Ortobon, de 2,20 m por 1,97 m. É Deus purinho. A nossa cama não foi feita só para fazer sexo. Amém, irmãos? Ali é um lugar também para conversar. Que às vezes o que falta dentro de casa? Diálogo. Diálogo. Não tem conversa. Ou às vezes, irmãos, e eu aprendi isso. Quantas das vezes, irmãos, né, quando eu trabalhava secularmente, tinha uma empresa, que eu trazia os meus problemas, às vezes, para a minha cama. Quantas vezes eu dormia, eu, minha esposa e o gerente do banco? Quem já aconteceu isso aqui, irmão? Levanta a mão. Dormiu eu, minha esposa e o gerente do banco, o cartão de crédito, o pessoal que ligava. Que às vezes tu leva para a cama, como é que você está? Não estou legal não. Por quê? Não, você não sabe como é que foi meu dia. Às vezes nós, homens, também chegamos assim dentro de casa. Eu vou fazer uma pergunta, a mulher tem culpa? Quantas das vezes que nós levamos os nossos problemas e criamos ídolo dentro da nossa casa? Irmãos, a Bíblia diz que meu leito tem que ser o quê? Sem mácula. E às vezes a esposa, por causa dos problemas do dia, você não sabe como é que estão teus filhos. Os filhos é só dele, né? Eu aturei o dia todo, eu estou estressada. Estresse também tem que ser repreendido, não? Aí você ainda quer me catucar? Quero dar uma notícia para vocês, mulheres. É melhor ir para o deserto do que morar com uma iracunda. Melhor é o gotejar da água do que estar ao lado rixosa. Apóstolo, o que é isso, gotejar da água? Irmãos, quer dar um castigo para um preso? Bota ele lá sozinho na cela e pingando. Os primeiros passam, tu imagina um dia. Às vezes a mulher é assim, tu vai lá. Irmãos, tira esses ídolos do seu lar. Tira esses ídolos da sua casa, muda a sua posição. Se você outrora, porque uma das coisas, apóstolo, que eu detectei aqui há 18 anos atrás, e eu falo sem medo de errar, Caxias era um bom soldado. Fora, mas quem mandava em casa era Maria, a mulher dele. Ele era um banana. Porque, irmãos, o que há um espírito caxiense aqui em Caxias, em Nova Iguaçu nem não. Nova Iguaçu aponta mais para o homossexualismo. Mas aqui em Caxias, né? Ainda bem que nem o pessoal aqui não é de Caxias, né? Em Caxias aqui, irmão, se deixar, as mulheres mandam e mandam muito. E irmãos, e quando ela assume eu tinha que ter trazido o meu cajado. E quando elas pegam no cajado, irmãos, e para largar é difícil. Eu vou falar uma coisa para você. Gênesis deu o governo ao homem. Amém? E ele seja o governante da sua casa. Incentive ele para ele ser um bom sacerdote, um bom governante, um bom gestor. Sabe por quê, irmãos? O Senhor deu atribuição a cada um. E a minha Bíblia é igual à sua. Amém? Quando o homem saiu do Éden por causa de quê? Do pecado. Então, tudo que acontece hoje é fruto do pecado. Até o trabalho, irmãos, é fruto do pecado, tá? Não fica feliz que você trabalha, não. Eu trabalho, eu tenho emprego. Amém, glória a Deus. Mas
é o salário do pecado, é o trabalho. Amém? Né? Porque o homem foi feito para governar no Éden. Mas amém. Mas lá em Gênesis diz que o homem do suor do seu rosto tiraria o quê? Seu sustento. E governaria o quê? A sua casa. Amém? Se a Bíblia de vocês mudou, a minha continua a mesma. Amém? Mulher teria dor de parto. Isso mudou? Até quem toma essa hack aí, de vez em quando, minha esposa fala e minha mãe falava. Eu já estava com meus 40, quase 40. Ela dizia assim, até hoje ainda sinto a injeção da sua gravidez. Eu sou o primogênito. Ela dizia assim, que ela sentia a injeção que ela tomou. Não é? Alguma coisa é verdade isso? Vocês não sentem a hack? Mudou lua, tem isso, né? Ainda sente, mesmo sendo, né, cesárea, você ainda sente o quê? A dor de quê? Então Deus não mudou isso. Pode ser cesárea, pode ser natural. É com dor. Amém ou não? Estão entendendo? E outra coisa. A serpente, o que ela ia fazer? A serpente... Você já viu alguma cobra voando? Alguém viu cobra voando? Então Deus não mudou esse decreto. Os decretos que o Senhor fez lá em Gênesis, eles continuam valendo até hoje. E tem coisas que a Bíblia está escrito, e às vezes nós não tomamos posse, diz assim, e isto vos será por estatuto perpétuo. E tem coisa que Deus não mudou. O homem continua governando a sua casa. Amém? A mulher continua a ter dor de parto e cobra não voa. E já acharam, irmãos, historiadores, que outrora a cobra voava. Já foi comprovado isso. Amém? Já foi comprovado que ela voava. Só que depois que Deus mudou essa situação, isso prevalece até os dias de hoje. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Então, irmãos, como é que eu vou restaurar o altar da minha família se algumas coisas eu estou dando brecha? Se algumas coisas eu ainda estou cometendo erro? Não adianta você ir para um encontro desse, um retiro de casais tremendo. Glória a Deus, chegou aqui, recebeu a unção, né? Bênção pura. Mas, cadê a mudança? Tem que começar a partir desse altar aqui, ó. Vamos ver onde nós estamos errando? Irmãos, vamos conversar. Vamos ver o que precisa ser restaurado dentro da minha casa. Cadê os casais? Vamos rever os nossos conceitos, porque hoje eu sou cristão. Tem gente que ainda está na igreja, ainda vivendo com princípios do mundo. Eu fui em Portugal, né? Na vez que eu fui, aí nós fomos na casa de um pastor, apóstolo. Aí, sem querer, ele abriu a estante dele. Tinha de 1 a 51. Ele não bebia, mas ele tinha guardado da época. Tinha uísque, tinha 51, tinha tudo que você imaginar. Ele é pastor brasileiro, morava lá, né? Mas a estante dele ainda tinha um monte de coisa. Bebida, vinho, tudo. Irmão, onde estava o ídolo do lar dele? Vocês estão entendendo que o que está falando aqui é importante? E outra coisa, ele não era um novo convertido, não, ele era pastor. Pastor, cheio de bebida dentro da estante. Quantos estão entendendo, irmão? Não, mas é só um vinho que a gente bebe socialmente. Irmãos, cuidado. O álcool é um vício permitido. Você está entendendo, irmão? O álcool é um vício permitido, porque você paga imposto. Quantos estão entendendo, irmão? Paga imposto. Apóstolo, qual é a diferença do álcool para a cocaína? Porque a cocaína está fora da lei. E o álcool é permitido pela lei. Amém? Quantos que bebem e chegam em casa, bate na esposa? Vocês já viram algum caso aqui, irmão?
que o cara normal é um homem, mas depois que ele bebe, ele faz tudo o que ele não podia fazer. Vocês já viram isso? São ídolos que estão dentro do lar. Eu ganhei um presente de um lugar que eu fui pregar, aí me deram, e eu não senti direção de dar para ninguém. Amém, irmãos? Porque se não é bom para mim, não pode ser bom para os outros. Vocês estão entendendo? Então são nas pequenas coisas que nós começamos a errar, a cometer erros. E como Davi aqui, ele cometeu erro que não poderia. Isso aqui não foi nada, não tem negócio da carteira, tem o grave, né? Tem como se diz, inflação média, né? Pequena, média e grave. E gravíssima, né? Isso aqui foi algo que gravíssimo. Irmãos, um ídolo dentro da casa dele. Isso não era pouca coisa não, irmãos. Era algo muito sério, algo muito grave que Davi jamais poderia permitir dentro da casa dele. Jamais. E às vezes, nós estamos deixando que o ídolo do lar fique lá dentro da nossa casa. E nós, conhecendo a palavra, que eu sei que essa igreja também é uma igreja que é pautada na palavra. Quantos ensinamentos que você recebe aqui não bota em prática? Você quer ser como Davi? Irmãos, Davi pagou caro. Davi pagou caro pelos seus erros. A sua família, Davi, ele foi bem sucedido na guerra. Como pai, como homem de família, ele foi mal sucedido. Porque aqui, apóstolo, isso é o ouro. No seu primeiro casamento, ele não deu um exemplo. No seu primeiro casamento, ele foi omisso, assim como ele foi com seus filhos. Por que um matou outro? Irmão matou irmão. Amém? Irmão estrupou a irmã. Porque começou aqui. Vocês estão entendendo aonde foi? Um erro simples, apóstolo. Olha como é que ele foi tomando. Não tem uma palavra que diz, né, um dito popular, um abismo chama outro abismo. Tudo começou aqui. Aqui fala, irmãos, não falou de outro casamento de Davi, não. Aqui fala do primeiro casamento de Davi. Ele já tinha deixado brecha. Foi tão sério, irmão, que Absalão, seu próprio filho, se voltou contra ele. Se voltou contra ele. Amém? Filho se matou. Olha a situação que Davi criou. Por quê? Porque Davi, ele foi omisso dentro da sua própria casa. Eli perdeu seu ministério praticamente, irmãos. Por quê? Porque ele via seus filhos transando com as mulheres na porta do templo, dentro da entrada do arraial, e ele não fez nada. Não advertiu, não puniu. Às vezes, igual quantas vezes que a gente vê, minha filha trouxe o namorado para dentro da casa dela. Ué, que negócio é esse? Eu ainda sou daquela antiga, meu irmão. Namorado tem hora para ir embora. E dormir na minha casa, se tiver vaga, alguma coisa assim, porque não tinha ônibus, atrasou. Às vezes tem uma vaguinha no banheiro, na sala. Amém? Minha filha vai casar agora. Menina os dois foram da igreja, os dois obreiros. Pergunta a ele se eu abrir a guarda para ele. Até hoje, eles já vão casar agora no civil dia 16. Depois que passar o cajado, aí é com ele. Mas até o dia do cajado, apóstolo, até o dia, ele tem que aprender a respeitar. Mas já são noivos, já estão noivos. A responsabilidade minha é até o altar. Depois que eu entreguei no altar, irmãos, vou pedir a ela, me dá a chave da minha casa.
Olha só, quando você for lá em casa, você liga, tá? Apóstolo, o senhor é radical. Amo minha filha demais. Meu filho também. Mas ele já começa a constituir a família dele. E já falei com a minha esposa, não vai dar pitaco em nada. Né? É a vida deles. Minha mãe não ficou dando pitaco na minha vida. Depois que se casou, porque às vezes tem mãe, né, irmão? Já peguei caso aqui que quem escolhia a pintura da casa era a mãe. Amém? Era a mãe. Acabou o caso. Acabou. Ali é uma outra família. Aí vai, vou almoçar em casa. Ó, se eu estiver em casa, você liga. Tudo bem, meu filho? Amém. Benção, pai. Meus filhos até hoje ainda usam isso. Benção, pai. Benção, mãe. São princípios de respeito. Quantos estão entendendo? Então são coisas que nós temos que aprender, irmãos, que o erro de Davi não pode ser os nossos erros. Apóstolo, mas isso não tem nada a ver. Repreenda esse espírito. Repreenda esse demônio. Para nós, tudo tem a ver. Eu não quero dizer que, né, usar o radicalismo, né, usar a brutalidade. Mas eu quero dizer para você, irmãos, a Bíblia, ela é radical. Ela diz o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso? Então por que eu tenho que... Por que eu tenho que passar a mãozinha? O que passar disso é o quê? Então não é de Deus, irmão. Então é sim ou é não? Vamos fazer o certo? Irmão, tem coisas que não tem acordo. Um ídolo dentro do meu lar, eu não posso ter acordo. Poxa, apóstolo, mas ele é bonitinho, sabe? Isso eu gosto. Catou com seu irmão e diga, derruba. Derruba esse ídolo. Amém, irmãos? Isso aí não pode ficar aí, tem que ser quebrado, joga fora. Varre a tua casa. Vamos procurar. Aonde que estão as brechas? Porque, sabe, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Isso se volta contra você. Hoje está tudo bem, mas depois se volta contra quem? Se volta contra você. Isso não acontece aqui, né? Eu já estou finalizando. Mas chega na hora do culto, é uma benção aqui, né? Aí vai para casa, começa a briga, falar do pastor, falar do irmão. Isso não acontece aqui não, só lá na Bahia. Lá no interior, lá em Tancredo Neves, onde eu prego lá. Aí fala mal do pastor, fala mal da igreja, né? Fala mal dos irmãos. Aí o filho entra nas drogas, começa a fazer coisa errada. Aí traz ele para o pastor, para o gabinete. Pastor, olha pela vida dele, agora está aprontando. Como ele fica calado, ele vai dizer assim, ele vai ficar olhando para o pastor. Pastor, a oração do senhor não serviu, não. Ele continua fazendo a mesma coisa. Irmã, mas tu fala o tempo todo mal do pastor e da pastora. Aí tu chega aqui e quer dar autoridade para o pastor orar pela vida do seu filho? Isso não acontece aqui não, né? Falou mal o tempo todo do pastor, da pastora, dos irmãos, da irmãzinha da oração. E aquela irmã do círculo de oração hoje já não estava boa, não. Aí depois vem pedir para orar pelo filho que está nas drogas, que está na prostituição. Às vezes o marido não é crente, chega em casa falando mal do culto, da igreja. Chegou aquele pastor lá, ele não estava bom, não. Aí fala assim, apóstolo, meu marido não vem para a igreja. O que você está falando da igreja? O que você está falando para o seu marido, para a sua esposa? Você, irmãos, também pode dar testemunho. Amém? Falar mal, eu não quero nem saber de igreja. Pelo que minha mãe fala, pelo que minha esposa fala, aí ainda vai no trabalho falando mal o que você falou. Isso são os ídolos que nós levantamos dentro do nosso lar.
Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, que eu quero orar com vocês. Eu creio que Deus já falou aqui. E eu quero orar com você, quebrando esses ídolos do lar. Quantos querem quebrar o ídolo do lar? Fala para o teu irmão, vou chegar em casa, eu vou tirar ele de trás da porta. Fora isso, ainda vou tirar aquela ferradura do cavalo que está lá. A espada de São Jorge. O copo de água. Não é, pô? Aquela fita do Senhor do Bonfim. O dólar na carteira para ficar rico. Cheio de coisa, irmão, que nós estamos ídolo. Vai falando mais aí, irmão. A erva cidreira. Comigo ninguém pode. Que está lá no quintal, arruda na orelha. Você está entendendo? Isso aí é coisa simples, irmãos. Pior são esses que Deus já falou aqui. Isso aí são coisas que são esses aqui. São os outros princípios, são os outros ídolos que estão dentro da tua casa e você não tem quebrado. Mas eu creio que hoje, irmãos, Deus falou ou complementou o que você precisava ouvir. Porque, como eu falei no início, você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Deus precisava falar com você. E antes de eu começar a orar por você, eu quero convidar. Quem veio aqui pela primeira vez aqui hoje? Primeira vez. Amém. Você ainda não confessou Jesus? Levanta a mão. Eu quero dizer para você que hoje é seu dia. Eu quero convidar você ainda. Vem aqui comigo que eu quero orar em especial por você. Levanta a mão. Você que levantou a mão. Vem aqui. Sai do lugar. Quero orar por vocês que não confessaram Jesus. Vem aqui. Isso. Vem aqui. Hoje é seu dia. Deus marcou esse encontro com você. Vem, sai do seu lugar, correndo, irmão. Porque para falar com Jesus é correndo. Não tem que demora não perde tempo não. Sai correndo, irmão. Glória a Deus. Tem mais. O Senhor está falando comigo. Você veio aqui hoje que é para mudar a tua vida. Vocês creem que vocês vão mudar a vida de vocês hoje? Vocês creem que Deus falou com vocês? Amém. Vamos lá. Aleluias. Deus tirou vocês de trás das malhadas. Agora, cadê aqueles que erraram o alvo? O que errou o alvo, apóstolo? Desviado. Cadê? Levanta a mão você que estava desviado. Cadê os desviados aqui? Levanta a mão, pode levantar, me dá tchau assim, quero ver. Isso, dá tchau, desviado. Você era um deles, né? Amém. Tem mais aqui hoje? Ah, apóstolo, mas o senhor não sabe o que eu passei. Ô, querido, você sabe o que Jesus passou por sua causa? Então quero chamar você também, você que estava afastado. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor. Porque hoje é um dia que Deus preparou para você. Essa festa linda que está aqui é por sua causa. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Amém. Vocês serão privilegiados, que eu quero orar por vocês primeiro. Porque o ídolo do lar de vocês vão cair hoje. Amém? Eu vou até descer. Vocês são tão importantes, irmãos, que eu quero estar no mesmo nível de vocês. Antes não, vocês estavam abaixo. Agora Deus colocou vocês no nível mais alto. Eu acho interessante quando a Bíblia diz, e eles subiam a Jerusalém, ou descia de Jerusalém. Vocês hoje subiram para Jerusalém. Amém, irmãos?
Eu creio nessa palavra. Porque vocês são importantes. Glória a Deus. Queria que vocês levantassem a mão direita. Levantassem a mão direita. A Bíblia diz, na mão esquerda, riqueza e honra. E na mão direita, autoridade. E hoje, Deus está restituindo a autoridade na vida de vocês. Você crê nisso, irmã? Amém? É um novo tempo na sua vida. Pode crer. Até hoje foi uma história. Mas se você quiser, a mudança começa a partir de hoje. A mudança na sua vida. Pode crer que a glória da segunda será maior do que a primeira. Levanta a mão direita e concorda comigo. Se vocês quiserem, ninguém vai fazer obrigado não. Está fazendo obrigado? Amém? Fala assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão por tudo que eu fiz até o dia de hoje. Verdadeiramente, eu me arrependo. Repete comigo: verdadeiramente, eu me arrependo. E peço, Senhor, que o meu nome seja cravado, seja escrito no livro da vida, para que nunca mais o meu nome seja retirado. Senhor, eu quero restaurar a minha aliança contigo. E eu confirmo essa palavra, declarando o meu nome em voz alta, porque os anjos do Senhor vão recolher como fosse uma assinatura o meu nome e colocará para nunca mais ser tirado no livro da vida. Fala seu nome todo. Cláudia Felícia da Silva. Edival José de Barros. Raimundo Guilherme de Araújo. Mário. José Santos Souza. Yasmin Moura de Faria. Yasmin Moura de Faria. Aqui atrás, quem? Ana Luísa Madeira. Glória a Deus. Tem mais aí? Aleluia. A partir de hoje, vocês primeiro restauram a aliança com o Senhor. E a partir de agora, vocês vão quebrar todos os ídolos que tinham no lar de vocês, para vocês vão viverem o melhor de Deus. Depois o apóstolo vai dar uma palavra para vocês, que eu quero orar com você agora, irmão. Irmã, se está com a sua esposa, dê a mão a ela. Se está com o seu esposo, ou se está em família, seus filhos estiverem aí, vamos orar juntos, repreendendo todo espírito maligno, todo ídolo do lar, que às vezes nós deixamos as brechas dentro da nossa casa, mas hoje nesse culto da família, Deus está restaurando esse altar. Eu creio que, assim como Elias, para vencer os profetas de Baal, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. E hoje, você sai daqui com a palavra de restauração do altar. Restauração do seu altar. Onde havia brecha, não vai mais haver brecha. Seja em qualquer área. E você sai daqui hoje. Eu vou procurar as brechas que tem na minha casa. Eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com o meu marido, eu vou conversar com meus filhos, porque nós queremos viver um novo tempo. Precisamos restaurar todas as brechas que tinham dentro da nossa casa. Sabe para quê? Para poder viver o melhor de Deus. Feche seus olhos e curva sua fronte. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, seja rema na vida dos teus filhos.
e ela possa dar fruto a 30, a 60, a 100 por um, de acordo com a fé de cada um que veio aqui nesta noite. E nós queremos liberar essa palavra profética, que eles estão restaurando seus altares. Todos os ídolos do lar estão sendo destituídos, estão sendo quebrados, estão sendo dissipados de cada família, de cada casa. Senhor, toda brecha que havia está sendo fechada. Toda brecha, para que cada família, porque família é segundo o teu coração, possa ser restaurada, restituída, e aquilo que foi roubado, o inimigo vai devolver. A paz, o amor, a união, a alegria, a união dentro dos lares. Toda brecha está sendo fechada, porque nós vamos ver aqui as famílias contando testemunhos. Se esse ídolo impedia que a bênção fosse a sua casa, hoje esse ídolo está caído, para que a tua casa possa ser alcançada, para que a tua família possa ser alcançada, na autoridade do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele. Ele é digno.